Seja muito bem-vinda, Ai, Pamela obrigada. Otero. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, oi, gente, tudo bom? É isso aí, né? Nem dá até um pouco de falta de ar, né? Quanta coisa a gente faz nessa vida, né? Tem que saber organizar muito bem as agendas, tem que entender muito, porque parece muita coisa. Realmente é muita coisa, são muitas formações. Mas a maneira que eu enxergo tudo isso anda muito junto. Então, por Vai isso que não é. acontecendo, né? E por isso Sim. que não é tão distante. São coisas muito complementares, sabe? Tudo tudo na minha vida que eu fiz foi primeiro pra mim. Nossa, eu acho que eu preciso disso pra me tornar um ser humano melhor. Aí fiz. Acho que isso aqui também vai me agregar conhecimento, vai me deixar com tais características mais elaboradas. Então, eu acho que isso vai ser bom pra mim. Fazendo tudo que eu achava que ia ser bom pra mim, eu me identifiquei como uma pessoa que também poderia ensinar tudo isso. E aí que esses processos foram tomando uma proporção maior. Por exemplo, o yoga. Eu não comecei a fazer yoga porque eu queria ser uma professora de yoga. Na verdade, o meu estudo do yoga já tem mais de décadas, sabe? E era pra mim. Eu comecei estudando yoga porque pra mim é importante meditação, contemplação, os respiratórios, principalmente, que é o meu maior foco de trabalho, que são os pranayamas no yoga. E já não tinha mais como eu fazer cursos livres de tantos que eu já tinha feito, resolvi fazer uma formação. Aí de uma formação você faz outra, e aí você vai se aprofundando nos estudos. E eu acabei me tornando, né, começando já pela parte do yoga, acabei me tornando professora de yoga, tirando um diploma da gaveta, no período da pandemia. Porque era só pra mim, foi pra mim, sabe? Eu quis fazer todas as formações pra eu evoluir como ser humano. Na pandemia, eu entendi que eu poderia ajudar muitas pessoas de forma online, ensinando a respirar, ensinando a manter um pouco mais de parcimônia, calma. Acho que foi uma coisa muito desafiadora da gente conseguir nesse período, mas pelo menos um discernimento um pouco maior pra gente conseguir atravessar esse momento. De repente, estava com 12 aulas por dia. 12 horas do dia. E não é mentira isso, tá? Ironia do destino. Burnout. Trabalhando com bem-estar. Dentro da pandemia, de tanta aula que eu dava, assim, Mas você sabe? percebe, né? Isso que você está falando, né? Que você falou, as coisas vão acontecendo, mas as coisas vão acontecendo quando a gente quer que aconteça. Quando você Percebe? não Você deixa poderia ser, passar. que não tem demérito nenhum, você poderia ser professora do ensino fundamental até hoje, é só professora, né? Sem a Uhum. inteligência emocional que ia agregar muito para os alunos, sem toda essa informação que você trouxe, né? Sim. Abordagem não violenta, né? Tudo isso que você trouxe, que você foi agregando. E como você falou, você foi trazendo, né, para você. E eu acho que é bem isso o nosso rapport, né, É. pessoal? Porque eu conheci a Pamela vai fazer o quê? Duas, três Pouquíssimo semanas tempo, lá se é. pintando lá no ateliê arte Do terapia, Samuel, né? é. Lá com o Samuel, Uhum. percebe? E porque o meu caminho foi mais ou menos esse também, né? Então, 47 anos de timidez, aí eu encontrei a porta para eu sair daquilo, né? Que foi a programação neurolinguística, e tudo aquilo que eu vim aprendendo até hoje foi exatamente para usar comigo e É. a coisa foi sendo transferida para o outro. Mas me fala um pouquinho, antes de tudo isso, né? Lá na sua infância, quando você Lá, percebeu pequenininha. né, que você tinha essa alma de artista, porque tem uma alma de artista aí. Tem uma alma de artista, é. Eu, eu gosto muito de falar, assim, eu venho de uma família com muitos desafios, né? Uma família pequena e com com muitos conflitos, digamos assim. Então, eu sempre fui uma criança que precisou conquistar muitas coisas sozinha. Fui uma criança que tive ali que, graças a Deus, eu tenho muita força de vontade. E essa força de vontade me ajudou muito a vida inteira. Então, eu sentia que hoje, né, na época não era desse jeito, agora com o tempo passando, você vai olhando lá pra trás e você entende mais ou menos o porquê desse caminho, né? Eu precisava ser vista, eu precisava ser enxergada, eu precisava ser escutada, né? E eu tinha dificuldade de que isso acontecesse na minha casa. Eu tinha dificuldade, meus pais separados desde quando eu tinha 2 aninhos. Muitos acontecimentos muito desafiadores e muito tristes. Tem histórias muito tristes mesmo, de tragédia dentro da minha família. Então eu não me via pertencendo.
E eu queria um lugar onde eu tivesse um acolhimento, né? E logo de cara a dança me trouxe isso. Quem me levou pro palco foi a dança. Então, desde pequenininha, e era uma coisa de louco, assim, porque eu sempre fui muito tímida, muito amuadinha, ficava sempre aquela criança que gruda na perna da mãe, sabe? Eu sempre fui essa criança. Só que eu sempre quis fazer coisas fora de casa. Eu queria aprender, eu tinha uma sede de aprender muito grande. Consegui ter essa possibilidade. E aí a dança foi um dos lugares onde eu mais me encontrei. Não era a melhor aluna de dança, muito pelo contrário, eu acho que eu era uma das piores bailarinas da turma. Depois, óbvio, fui me aprimorando e entendendo que tipo de dança que meu corpo queria. Mas na época era o balé clássico, né, que é muito rígido. Me deu muita postura, me deu muita sabedoria, assim, acho Aí que é o como é... convencional para uma criança vai pensar em lá. balé, né? Mas assim como a luta, eu acho que tem umas regras que são muito importantes para uma criança e para um adolescente entender que a vida não vai ser sempre do jeito que você quiser, não, né? Dependendo do lugar que você tá, você tem que responder às regras daquele ambiente, Com você tem que se certeza. esforçar para conseguir dar certo. Então, quem me apresentou ao palco foi a dança. E era muito surpreendente, assim, minha mãe falava, meu Deus, mas como é que essa garota vai se apresentar? E eu brilhava, toda troncha, mas eu brilhava, porque o meu negócio era sabe, o famoso segura no carão, assim, sabe? Então tinha umas bailarinas maravilosas, com a perna aqui, e os músculos todos aparecendo, não sei o quê, mas o meu negócio era segurar no carão e assim, bom, se eu errar a perna, tudo bem, se eu errar o lado, tudo bem, olha aqui, foca no meu sorriso. Deus não me deu essas covinhas à toa, né? Foca no meu sorriso. E aí foi o palco, ele chegou na minha vida através da dança. Logo depois, pequenininha, quis ir pro teatro. Entenda que eu tava querendo conquistar esse espaço, mas só a dança não me foi suficiente. Tinha alguma Você tava coisa que eu procurando um precisava mundo. e Um que eu mundo precisava novo. me expressar. Comecei me expressando pelo mais espesso, né? Eu falo muito disso, do sutil ao espesso, né? Então, o mais espesso pra mim foi o corpo, logo de cara. E aí fomos entendendo aqui dentro de que jeito que eu ia conseguir a sutileza na comunicação, que é uma batalha até hoje. É muito desafiador você conseguir falar o que você quer, porque eu acho que a gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente tem que saber como a gente fala, como a gente chega, que horas a gente vai falar isso, né? Não dá pra sair cuspindo um monte de coisa por aí aleatoriamente. A internet faz com que as pessoas façam isso, e isso é um veneno. Né? E eu gosto de falar que é um veneno porque, assim, a partir do momento que você começou a pensar o que você tá falando, também tá em você também se picou por esse bichinho, por Isso. esse E essa veneno. comunicação, ela não é nem eficiente nem eficaz. E às Nada. vezes Destrutiva. Destrutiva, utiliza exato. para jogar raiva, o ódio, os preconceitos em cima de outra pessoa e não para perceber que tá dentro dela, Que tá fazendo dentro mal dela, pra que ela também, né? ela é a primeira que se atrapalha com esse próprio veneno que ela tá tentando colocar pra fora, né? E a arte, né, o teatro, né, a arte começou pela dança, mas o teatro, ele chegou dessa maneira de dar voz ao que eu tava querendo expressar. E quando eu entrei no teatro, pequenininha mesmo, assim, tinha uns Quantos anos 5, você tinha? 6 anos, né? O que mais me encantou desde pequenininha foi a possibilidade de pessoas que eu poderia fazer, interpretar, né? Então, é muito comum quando você vai conversar com um artista que está começando, tô falando de quem está começando, eu acredito que hoje em dia quem é ator há muito tempo e trabalha com isso, tem uma visão mais ampla, se não tem que ter, porque a arte ela é expansiva, né? Mas eu já desde pequenininha, o que mais me chamava atenção era eu poder experimentar outras colunas, outros corpos, outras maneiras de olhar, outras linhas de raciocínio. Então, a minha comunicação sempre era essa, não era muito como eu vou dar meu texto, como eu tô falando isso agora, fiquei bem na câmera? É óbvio que a gente quer sempre ficar bem na câmera, mas às vezes o ficar bem na câmera para algum personagem é ficar toda descaracterizada, né, perto do que eu tô acostumada. Então, essa vaidade que às vezes atrapalha muito um artista, logo de cara que eu já entendi que o que me dava, assim, um tesão absurdo na arte teatro, na arte cinema, era eu conhecer, ter contato com outras possibilidades de existir, né? E entender que não existe uma maneira certa de você existir. Não tem como você Conviver comparar com várias personas. com várias, né? E não julgar nenhuma. Porque tem um negócio no teatro que é muito louco e que ensina muito o artista que quer usar o teatro fora do palco, fora do cinema e na vida. Se você lê um personagem e você começa a julgar esse personagem, você não vai interpretar ele direito. Putz, Tem nem olha o que que ela... como.
Olha como que, ixi, olha o que ela fala. Meu Deus, olha o que você não vai dar a vida ali, não vai passar a verdade. Então, se você olha para a arte de uma forma muito mais abrangente, você aprende principalmente isso. A não julgar e a tentar entender o porquê do caminho de cada um. Ah, minha personagem usa alguma coisa que, sei lá, tem algum vício. Minha personagem fala muito grosseiramente. Putz, você vai ter que lidar com isso dessa personagem. E você vai ter que trabalhar a empatia com essa personagem para você conseguir passar isso para todo mundo. E ver a vida dela. Sabe quem faz muito bem isso? Quem faz vilão e a gente assiste esse vilão e fala: Meu Deus, eu tô torcendo pro vilão. Você pode escrever que a pessoa não julgou nada desse personagem quando ela recebeu.